Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós, conversarmos sobre seus resultados e como a acupuntura pode ser efetiva aí em várias situações, em vários casos. Então, é um programa de divulgação mesmo dos efeitos da acupuntura e como ela pode ser incrível. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou entrevistar uma aluna chamada Karen, tá? E qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí no direct. Lembrando que quem quiser participar do curso de acupuntura na inteligência emocional, uma imersão presencial em São Paulo ou em Goiânia. São Paulo será esse final de semana, Goiânia dias 19 e 20 de agosto. Então quem for dessas regiões, se quiser, me chame no direct, tá? E se você tiver interesse também em fazer o curso online de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct, porque nós encerramos as inscrições ontem, mas poderei ver se tem algum boleto que não for pago e vejo também a possibilidade de você entrar. Beleza? Vamos lá? Podcast Melhores Alunos. Convidando aqui a Karen. Fixar. Carol, bem-vindo. Vamos para São Paulo, vai ser incrível. Como a Rafa está gestante, então nós não temos outras datas para o presencial. Tem um hotel que fica do lado do instituto onde vai ser o curso. Nós temos uma parceria com eles, vai ser incrível. Me chama no direct, vamos, esse final de semana. Vai ser incrível. Bom dia, Karen. Tudo bem? Bem. Karen, é assim mesmo que pronuncia seu nome? Eu tenho mania de falar errado. É assim. Legal. Pessoal, então a Karen está aqui conosco, tá? Eu vou pedir ela para se apresentar, falar com o que ela trabalha, né? Qual que é a formação dela e de onde ela é para vocês conhecerem ela. Então, Karen, se apresente aí para nós. Bem, eu sou do Uruguai, sou uruguaia e a minha profissão é enfermeira. Aí eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura em Santa Maria e terminei ela agora em fevereiro. E enquanto eu fazia a pós, eu já acompanhava as tuas aulas e fiz o teu curso. Maravilhoso, me está ajudando muito nos protocolos, isso. Mas a minha profissão é enfermeira, sim, aqui no Uruguai. Eu moro no Uruguai, mas moro em uma cidade que se chama Rivera e é limite com Santana do Livramento. É limite com o Brasil. Por isso a gente consegue falar algo aí parecido com português. Não, mas é totalmente entendível. Sim. Karen, que legal. Então, você é enfermeira e você entrou para o curso. E como você me conheceu nesse meio termo? Foi pelo Instagram. Aí eu comecei a assistir coisas de acupuntura e aí te conheci e aí comecei a assistir o Café com Acupuntura. Me ajudou muito para poder fazer o diagnóstico, né, com mais perfeição. Aí eu notei que eu assistindo os teus Café com Acupuntura, eu conseguia identificar muito mais fácil que minhas colegas lá quando a gente ia fazer o estágio. E aí eu comecei a assistir todas as tuas aulas e o teu canal, sim, porque tu tem uma forma bem clara de explicar que a gente lê nos livros e às vezes não entende e tu em 4 palavras tu coloca muita coisa que a gente consegue entender, né? Legal. E aí, você acompanhando aí, você me vê falando sobre acupuntura na inteligência emocional. E aí, Sim. já deu vontade de entrar para o curso? Como Já foi esse foi primeiro impacto? na primeira turma eu não consegui entrar, mas porque tinha já acabado os lugares, mas aí na próxima que abriu eu já me anotei e já entrei já de direto, sim. Legal. E aí você começa o curso e aí tem todas as dessensibilizações. Aí você começou fazendo em você? Como que foi? Sim, eu comecei
fazendo em mim. E quando eu fiz a dessensibilização a primeira da Estacional. eu só senti, esse dia que eu fiz ela, eu me senti muito triste. Todo dia, assim, passei, eu dizia, mas que estranho, porque eu estava bem, não me sentia, não, né, com tristeza. Aí eu comentei com a minha mãe, eu digo, sabe que eu fiz um protocolo, assim, e esse dia eu me senti muito triste. E aí ela disse que, aí ela me contou que quando ela estava grávida, o meu irmão teve teve que fazer uma cirurgia. E aí disse que ela sentiu muita tristeza de ter que acompanhar ele nesse momento. Então a gente relacionou por esse sentimento que ela sentiu aí. Aí depois, quando eu comecei a aplicar, eu fiz numa colega que foi uma experiência muito boa, porque até ela se surpreendeu. Eu fiz e aí ela disse que sonhou, essa noite ela sonhou com que ela estava parada no, e que ela tinha ela é solteira e não tem filhos. Aí ela me disse que sonhou que ela tinha uma filha e que a filha dela, ela estava parada com a mãe e os irmãos e vinha a menina e disse que a menina não conhecia ela e que todo mundo dizia, mas é tua filha, por que tu não conhece ela, tua mãe? E aí ela se acordou e comentou com a mãe dela. E a mãe dela disse que quando ela nasceu, ela não era igual aos irmãos dela. E aí, por uns 3 meses mais ou menos, a mãe dela não reconhecia ela como filha. A mãe dela dizia, será que não me trocaram na maternidade? Porque ela não é igual aos outros meus filhos. Aí, depois do terceiro mês, ela começou como a aceitar o bebê, né? O bebezinho. E aí disse que ela disse, eu nunca te contei isso porque eu achava que não era importante, mas como ela sentiu isso nesses primeiros 3 meses, né? E aí saiu, a gente ficou bem impactada com esse protocolo que eu fiz com ela, foi bem interessante. Sim, esse tempo Né? foi E bem interessante. isso é interessantíssimo, porque nós temos duas situações que aconteceu com você, né? A Sim, sua mãe passa por um momento de tristeza e isso chega até você, você nunca nem imaginava, faz a não, dessensibilização e aí vai conversar com sua mãe e depois ela traz isso, né? A cirurgia do seu irmão, a tristeza. E olha como que limpa, né? É uma limpeza mesmo que vem e você sonha ou você sente essas emoções e depois fica tudo bem, né? Então é um processo de limpeza, de dessensibilização mesmo. E a outra, ela teve todo. Ela, ela sentiu como a mãe dela sentiu, né? sim, E o mais engraçado é que ela teve a sensibilidade da mãe dela, mesmo após a gestação, né? Nos 3 primeiros meses. os E três, ela sente toda a mesma coisa, teve o sonho muito igual, a história dela, mesmo sim, depois de 3 meses. Então, é isso que a gente fala muito a respeito da conexão entre mãe e filha, né? Não só mãe e filha, mas pai e filhos também, né? Porque nós percebemos que hoje nós falamos muito da interação emocional através do cordão umbilical, através da cascata de hormônios e neurotransmissores que chegam através do cordão umbilical na criança. Mas depois do parto ainda, né? Ainda mantém a conexão através da amamentação e de tudo, mas de uma frequência muito mais forte, né? E é por isso que, inclusive, as emoções do pai também interferem na criança. sim, sim, Fantástico é isso. verdade. E eu não tenho muito caminho ainda, né? Na acupuntura é bem curtinho, faz pouquinhos meses que eu venho praticando, mas eu sim, é como que as pessoas que vêm procurarem por mim são pessoas que têm a parte emocional, elas vêm já, vêm e me dizem, "Pá, eu não consigo dormir, eu tô com frustração, e o elemento, a dessensibilização do elemento terra sempre vem, né? Porque a frustração de não ter, não sei, o que a pessoa deseja, e aí trabalhar com a pessoa nesse elemento é bem importante, né? Porque eu acho que hoje em dia, não sei se culturalmente é igual, mas aqui no Uruguai
a gente, tipo, esse sentimento de estar frustrado com coisas que tu espera que aconteçam para ti e tá todo o tempo pensando essa cascada de pensamento que vem na pessoa e a pessoa não consegue dormir, tá todo o tempo pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, a gente conversar com a pessoa, fazer a dessensibilização e depois a pessoa te retorna, pá, eu conversei contigo, fiz acupuntura e bebi teu chazinho agora eu estou dormindo muito melhor. Eu consigo dormir melhor. Então, essas coisas assim que retornam são muito boas, né? Exatamente. Essa questão que você colocou, ela é interessantíssima, né? Porque como eu faço café com acupuntura já há mais ou menos 3 anos, já foram mais de 300 casos clínicos discutidos, nós chegamos nessas questões também, né? Nas questões emocionais, de frustração, de muita preocupação, né? Por conta de vários processos. E aí, né? Foi uma pergunta que um aluno me fez uma vez, e ele falou, professor, mas parece que todas as línguas que você avalia no café com acupuntura tem alguma alteração da terra, né? Eu falei, sim. Por que será que tem tanta alteração da terra, né? E aí nós fomos raciocinar a respeito e vimos que muito por conta da alimentação, né? O elemento terra é quem faz a maturação, a transformação, o transporte dos alimentos, né? E isso gera essa estagnação porque nós, infelizmente, alimentamos muito mal, né? É difícil você pegar um paciente que tem uma alimentação saudável, bem mais controlada, né? E aí, né, o elemento terra, ele é fonte de matéria-prima para o sangue, né? Então, se nós pensarmos no sangue como uma energia secundária, ela tem as três energias primárias: energia yin, energia yang e energia ancestral. Então, as emoções do sangue, né, da madeira e da terra, elas estão extremamente envolvidas, né? Então, ansiedade gerando preocupação, gerando frustração, desculpa, gerando muita indecisão, né, gerando raiva, mágoas e rancores. Então, por isso que temos muitas dessas alterações emocionais. E se nós pararmos para pensar, o Uruguai está ali muito próximo do Brasil, então tem toda essa interferência, né? Ainda mais você que está numa região bem próxima. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo e o terceiro maior em número de depressão, né? Sim. Então, essas emoções, elas se unem ali num processo de trazer muita insatisfação, muita frustração. É verdade. Sim. Show. E você usou aí nos seus familiares também? Usei, em minha mãe usei, mas ela não terminou não vindo depois. A minha mãe é meio rebelde com as coisas. Ela disse, sim, eu vou, mas depois ela não termina vindo. E aí com minha irmã eu fiz também, mas aí ela não a minha irmã já, eu sempre digo, tu nasceu em berço de ouro, então ela já, a gente tem 10 anos de diferença. Aí eu digo, tu nasceu em berço de ouro, assim que tu não tem nada. E ela se ri. Mas sim, a gente, a gente pratica assim. Legal, velho. É muito interessante, né, esse resultado seu, né? Porque nos mostra que a sua colega não tinha o conhecimento do curso. Não, E quando ela tem essas sensações, nossa, isso deixa. É muito surpreendente, até para mim, que uso isso há mais ou menos 10 anos. é, Então, você vê essas questões, né? Teve uma paciente esses dias, uma aluna mesmo, ela mandou mensagem, ela falando, né, que ela tem um problema com a irmã dela tem distúrbios de personalidade, tem borderline, né? Tem várias alterações, e ela fez nela, e ela disse que encontrou a irmã dela e foi assim, totalmente diferente, né? Mesmo a irmã dela tendo os problemas, ela viu a situação de outra forma, né? E ela tinha um embate muito grande e, inclusive, ela, depois de fazer as dessensibilizações, ela sente, inclusive, uma maior empatia, um maior carinho pela irmã. Então, são técnicas que nos trazem um resultado muito incrível, né? é que eu acho que depois que tu faz, tu vê as outras pessoas de outra forma, tu vê o mundo de outra forma, né? Aí, aí é onde tu encontra o sentido das coisas, de coisas que às vezes tu acusa as pessoas ou tu não suporta nas pessoas, tu pode
por exemplo, o que me acontece é que eu vejo as pessoas e não julgo ninguém, né? Porque cada pessoa traz uma carga enorme de emoções que a gente nem imagina. O meu trabalho, eu não trabalho como enfermeira, eu trabalho no Ministério de Desenvolvimento Social, que dizem aqui, e aí eu trabalho com as pessoas com deficiência. Então, aí isto me ajuda muito em não julgar ninguém porque muitas pessoas vêm e dizem, o familiar da pessoa com deficiência diz isto, faz aquilo, mas aí eu digo, se coloquem 5 minutos no lugar da pessoa e aí vocês podem dizer o que a pessoa está sentindo de verdade, né, nessa situação, porque cada caso é um mundo. E aí o que me leva, depois de todas as desensibilizações e de ter aprendido muita com as tuas aulas, é isso, né? Que a gente não pode julgar ninguém e, e cada pessoa carrega já, como tu diz, desde da gestação, com coisas que nós nem conhecemos, né? Sim. Exatamente, né? Cada um na sua particularidade tem as suas marcas, né? As suas cicatrizes emocionais e Sim. às vezes consciente e às vezes até mesmo Inconsciente. inconsciente, né? Quem somos nós para julgar, né? É que a maioria é inconsciente e os que chegam a buscar ajuda e conseguem conscientizar e chegar até poder equilibrar isso é maravilhoso. Tu diz, essa pessoa conseguiu muita coisa, né? Ou tem pessoas que tu diz, até aqui a pessoa conseguiu ir, depois ela não vai conseguir. E tem que parabenizar ela por ter melhorado coisas, não, de si. Bom, e quando a pessoa estiver pronta para continuar, ela vai continuar. Mas tem pessoas que começam a vir e depois não vêm mais, porque, como eu digo, às vezes a pessoa vem por uma dor lombar e aí tu coloca pontos de acupuntura que tu vai mexer com coisas da pessoa e a pessoa não vai voltar. E aí tu entende porque a pessoa não está preparada para mudar coisas da sua vida. Não é, Sim, não é o momento, não, né? não é. Nem sempre as pessoas estão no momento exato para mexer naquelas feridas emocionais, né? Sejam elas conscientes ou inconscientes, às vezes nós não queremos mesmo. É melhor deixar assim como está. Exatamente. Cara, e onde você trabalha aí, você tem acesso ao tratamento de acupuntura com esses pacientes? Não, não, não. Não. Eu só trabalho com outra coisa e a acupuntura eu faço particular, né? Sim. Não com Sim. eles, não. Sim. Legal. Entendi. E Karen, o que mais te mudou pessoalmente de antes do curso para depois do curso? Como que é a Karen depois do curso de acupuntura na inteligência emocional? O que você, pessoalmente, o que você vê que mudou? No começo, quando eu comecei a fazer a pós, a gente já visualizava sempre isso, né? A doença física, como melhorar a dor física da pessoa. Aí depois tu começa a ver que tudo tem uma relação com uma emoção. E depois de fazer o curso, como tu disse na aula da língua, cara, tu vê a língua da pessoa e tu já sabe por qual emoção a pessoa tá. E aí tu começa a fazer perguntas já não é mais aquilo, urina quanto, porque a gente tem aquele quadrinho de perguntas, né, que dão na universidade, aí tu já muda todas as perguntas total, assim. Aí tu começa a olhar a língua e dizer, tu dorme quanto, e como é teu dia, e o que tu come. E aí tu já começa a falar de coisas, e tu sabia que se tu comer muito, se tu beber muito leite, pode acontecer, e aí já muda tudo, né? Para mim mudou completamente a forma de avaliar a pessoa e já de poder identificar, assim, a emoção da pessoa, porque aí é onde a gente vai na raiz do problema, né? Exatamente. Exatamente. E isso é incrível, né? Porque quando você tem essa visão, né, integrativa do paciente, que você consegue entender ele de uma maneira mais a funda, mesmo ele chegando por uma dor física, você consegue, né,
com esse olhar integrativo, tratar ele de uma maneira muito mais sistemática, né? Trazendo um autoconforto, um autocontrole das emoções e um autoconhecimento, né? Isso que é importante, porque você une um tratamento não só físico, mas mental, consciencial, né? Pegando ali as 3 vias, né? De corpo, mente e espírito, né? Que os chineses tanto falam, de uma maneira muito mais abrangente, né? Isso acho que muda muito o jogo, porque sabemos que tudo está interligado e as emoções geram desequilíbrios energéticos que geram desequilíbrios emocionais, né? Sim, Show. é verdade. Sim. Só responder essa pergunta aqui, ó, a Michelle perguntando. Mas o melhor seria avisar o paciente sobre esse efeito de fuga após iniciar o tratamento? Ó, não é um efeito de fuga, tá, pessoal? Nós precisamos entender que quando o paciente vem com um quadro de dor, mesmo que você trate apenas a dor dele, né, as dores físicas estão extremamente ligadas às questões emocionais. Então, sempre quando você usa um ponto de acupuntura, né, seja ele distal, proximal da dor do seu paciente, esse ponto estimula o sistema nervoso central, que vai gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores para buscar uma homeostase, buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio, então, vem, né, seja ele físico, energético ou emocional, né? Então, às vezes, o paciente experimenta sensações, né, de limpeza física, energética e emocional, e às vezes nem sempre as pessoas estão prontas para essas mudanças, né? É muito comum, eu já atendi muitos idosos, principalmente os idosos, eles têm aquela dor do apego, né? Ah, eu sinto dor porque quando eu reclamo uma dor, meus filhos me dão mais atenção, meu esposo ou minha esposa me dá mais atenção, né? Eu sou bem recepcionada quando eu tenho dor, então o pessoal fica preocupado. Então, na mente dela é uma forma de carinho. E quando você usa isso, que a pessoa sente, né, que, nossa, eu não conseguia ver isso, eu fazia isso no inconsciente. Eu não percebia que isso era real, que acontecia comigo. E você não precisa nem falar nada para ela. Ela tem esse autoconhecimento. Então, às vezes, ela não quer. Por quê? Porque, às vezes, isso pode distanciar dos filhos. Então, são várias questões. Trabalhar com as emoções, né, é uma questão muito minuciosa. Porque o paciente tem que querer, mas a partir do momento que ele experimenta a primeira vez, né, que eles têm essas sensações e mesmo que ele não quer, que ele vai embora, né, é muito comum. 90% dos casos, esses pacientes voltam no futuro, né, e chega para a gente e fala, nossa, eu percebi uma diferença muito grande daquela vez, eu não estava preparado e agora eu quero voltar para continuar o tratamento. Né? Então, isso é importante. Você mostrou o caminho de uma limpeza emocional para ele e que no futuro, quando ele estiver preparado, ele sempre volta. Tá? Show, maravilha. O show é o caminho da estimulação certo no momento certo. O segredo da acupuntura emocional. Perfeito, psicoacupuntura. Karen, maravilha seus relatos. Tá? É fantástico escutar isso. Eu sempre gosto de ter essa comunicação com os meus alunos. Sei que você tem uma agenda aí para cumprir. Né? Nós combinamos que seria um pouco mais rápido aí, porque você tem os seus afazeres. Tá? Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui conosco para trazer a sua experiência, né? Como essas dessensibilizações têm gerado resultados e alterações, né, nos seus pacientes. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Sinta-se à vontade em retornar outras vezes para nos trazer aí mais experiência sua. E qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Antônio. Maravilha. Pessoal, então, esse foi um bate-papo com a Karen, tá? Se vocês têm interesse em conhecer mais a respeito dessa linha terapêutica, me chame no direct, que teremos a imersão presencial em São Paulo esse final de semana e também teremos a imersão presencial em Goiânia. E se você não puder na imersão presencial, me chame para nós organizarmos para você fazer o curso online também. Beleza? Um grande abraço, tenha um excelente dia. Muito obrigado, Karen. Conte comigo sempre. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.